Se você sai com um homem e ele paga a conta inteira, você tem a obrigação de ser a sobremesa depois do jantar. Jura que você pensa assim? Jura que você acha que se você aceitar que um homem pague uma conta inteira, e eu não tô falando de uma conta de um restaurante caríssimo, cheio de estrela, não. Eu tô falando, de repente, da conta de um açaí, da conta de um sorvete, da conta de um Outback. Se você acha que se ele paga a conta, você precisa dar para ele, e é por isso que você aceita dividir a conta, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, você tá saindo com homens errados, né? Com grandes babacas. Segundo, você tá alimentando esse tipo de comportamento. Essa questão de pagar a conta, não pagar a conta, ela sempre gera discussão e gera posts com ótimo engajamento para mim. Por quê? Existe aí essa coisa, né? Ai, não paga a conta, tá na moda agora homem querer rachar a conta. Homem pedir Pix, tem muito isso que as mulheres falaram comigo. Ah, mas se ele paga a conta e eu não transo com ele, depois ele vai pedir um Pix da minha parte. Gente, pelo amor de Deus, que tipo de homem é esse que vocês estão saindo? Será que vocês não percebem? E esses dias eu fiz um post falando sobre coisas que são importantes para mim num primeiro encontro, deixando muito claro que era uma opinião pessoal, tá? Mas coisas que são importantes para mim no primeiro encontro que vão fazer com que eu marque ou não o segundo. E entre elas, eu falei que é uma coisa que nunca aconteceu, mas se o cara vier rachar a conta, eu já vou ver com outros olhos. Por quê? Eu acho importante esse cavalheirismo, eu acho importante o cara deixar claro que ele está investindo em estar com a gente, que ele está valorizando a minha companhia, e sim, a gentileza de pagar a conta vai falar sobre isso. Existem outras formas do homem ser gentil, óbvio que existem. E numa balança, a gente precisa contextualizar tudo que está acontecendo. Então não é um fato isolado a conta, mas que essa questão da conta tem um peso. E aí várias mulheres falando, porque assim, quando eu falei sobre isso, eu sabia que era um tema controverso, ótimo para o meu engajamento, e eu sabia também que muitos jurandires lisos que não têm condição de pagar a porra de um café viriam falando essa coisa de pagar a conta. Eu já estava preparada para isso, tá? E lembrando, gente, não sei se eu já falei isso nesse vídeo, mas quando eu falo de pagar a conta, eu não estou falando de pagar a conta num restaurante caríssimo, cheio de estrela, não. Olha para o contexto que vocês vivem, para a realidade social de vocês. Então, a gente pode estar falando de um açaí, a gente pode estar falando de um churrasquinho, a gente pode estar falando de um restaurante caro, dentro da realidade de vocês. Mas o que conta aqui é a gentileza. E isso é